aqui fala como que Jesus andava aqui na terra. Tem como projetar para a gente? Atos 10, 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fala assim: Deus era com ele. Deus era com ele. Irmãs, quando Deus está conosco, as impossibilidades se curvam. Não existe impossíveis. Não existe relacionamento quebrado que não possa ser consertado. Não existe doença que não possa ser curada. Olha aqui como que fala esse texto. Fala que Jesus curou só alguns. O que está escrito lá? Quantos que foram curados? Todos, irmãs. Olha que poderoso. Isso é incrível. Porque quando nós andamos com Deus, nós podemos viver o impossível. Áreas da sua vida, do seu coração, que você já está tão cansada de errar. Você já falhou tanto nisso que você fala: eu sou assim, nasci assim, não vou mudar não. Mentira. Você pode ser transformada e você vai ser transformada. Porque não existem impossíveis para o Senhor. Porque você, olha ali, ali fala que você foi ungida com o Espírito Santo. Assim como o Senhor ungiu a Jesus, Ele também ungiu você. Põe a mão aí na sua cabeça. Fala assim: eu sou ungida com o Espírito Santo. E Ele me dá poder para ser transformada. Amém? Aleluia. Então é esse o coração que você precisa ter. Porque existe graça disponível para você ser transformada. Quando Jesus nos dá uma direção na palavra, Ele não nos dá uma direção sem nos mostrar como. Se Ele vem e fala: olha, Adélia, você não pode ficar assim, você precisa ser transformada. Ele não te deixa sozinha na chapada e fala: se vira, arruma um jeito aí de você ser transformada, vai fazer um curso novo na internet. Não, Ele te dá ferramentas, Ele te dá exatamente o passo a passo que você precisa seguir para que você chegue do outro lado. E tem um texto que é o texto-chave quando nós falamos de transformação. Se você já é uma crentossauro, já está aqui há bastante tempo, ou já conhece a palavra de Deus, você já ouviu esse texto 1 milhão de vezes. Só que eu não sei por que você ainda não foi transformada. Mas hoje eu vou te dar muitas chaves e você vai perceber que existe graça disponível e você será transformada dia após dia. Amém? Então lá Romanos, versículo 2. Romanos 12, 2 e 3. Abre aí comigo, abre aí seu celular, já que poucos têm a Bíblia, mas se você tiver com a Bíblia de papel, abre também, porque isso te ajuda a memorizar, te ajuda a guardar esses versículos no coração. E esse texto diz assim: não vos conformeis com este século, mas, o que está escrito ali? Agora mais forte, como quem está com vontade mesmo, mas transformai-vos. Aqui ele nos dá essa ordem. Ele fala: olha, não fique do jeito que você está. Do jeito que você está não está bom. Você precisa ser transformado. E ele fala como. Olha só, ele te dá exatamente de que maneira que você precisa ser transformado. Então ali, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Essa é a chave, é a primeira chave que eu quero falar com vocês. Porque se você tiver a sua mente renovada, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem gostaria aqui de viver assim? Eu estou desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade. Não é isso que nós queremos? Então você precisa ter uma mente renovada. E o versículo 3 também eu quero ler.
Esse é um versículo meio esquecido. A gente lê só o 2, mas eu vou dar muita ênfase no 3 hoje. Olha que interessante que ele diz. Diz assim: porque pela graça, olha a chave, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Eita, Jesus! Põe a mão aqui nos seus pensamentos. Fala assim: eu não posso pensar de mim mesmo mais do que convém. E ele continua: antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Amém. O Senhor vai falar com você de muitas coisas hoje. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre essa palavra, transformação. Qual que é o conceito de transformação? Transformação é uma coisa que acontece na natureza da coisa. Então vamos dar um exemplo para ficar mais concreto. Vamos imaginar que você fica aí uma semana sem dormir direito. Então está com um filho doente, ou você mesmo está doente. Depois de uma semana sem dormir, como que está a sua cutis? Como está a sua aparência? Hã? Maravilhosa? Como que estão as olheiras? Está parecendo um panda, né? Quem está recém-parida que o diga. Né, Jéssica? Só que aí você olha no espelho e fala assim: meu Deus, está muito ruim. Não, já sei, vou fazer uma make. Vou fazer uma make top, vou investir R$300. Eita, Jesus. Vou investir uma grana aqui, vou fazer uma make top e pronto. Aí você se sente, olha no espelho, você vai estar diferente? Vai estar bonita? É o dia da selfie, né, gente? Aí você tira muitas selfies, você posta um monte de foto, maravilhosa. Porém, à noite, na hora de dormir, que você vai tirar a maquiagem, sobra alguma coisa? Houve transformação? Não, não houve transformação. Foi só uma maquiagem. Então, essa é o que acontece quando você tenta mudar sozinha. Aí você se esforça, você fala: gente, hoje eu não vou gritar. Hoje eu não vou gritar com ninguém. Olha, essas crianças podem fazer o que for, mas hoje eu não grito. E aí você fica lá mentalizando que você não vai gritar. Me conta, você vai gritar ou não vai? Vai, amada. Por quê? Porque o seu esforço próprio é só uma maquiagem. Ele não tem o poder de te transformar. A única coisa que nos transforma é a palavra de Deus. O poder que a palavra tem em nós é de dentro para fora. Tudo que acontece de fora para dentro é um resultado muito temporário, muito rápido, barato. De repente, quando você vê, puf, tá lá você, estressada, gritando, nervosa, fazendo tudo aquilo que você não queria fazer, porque a transformação não estava sendo operada. Mas agora vamos imaginar que você está ali também, toda destruída, sem dormir, doente, mas você pega e fala: nossa, eu vou me cuidar. Essa semana eu vou comer bem direito. Eu vou entrar na academia. Eu vou começar a tomar suplementação de vitaminas, vou comer frutas, vou comer verduras, e você começa a investir na sua comida, no seu exercício físico. No dia seguinte você vai estar diferente? Não, minha gente, eu queria. Quem não, né? Mas daqui 2 meses, será que você vai estar melhor? Sim. E daqui 1 ano? Muito melhor. Se você fizer exames de sangue, você vai perceber que tudo melhorou dentro de você. E aí você vai perceber que você vai precisar até de menos maquiagem, porque a mudança, a transformação foi metabólica, foi de dentro para fora. E assim também acontece com a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos alimentar daquilo que vai fazer uma transformação lenta, gradual, mas eficaz.
E aí coisas que para você antes eram normal. Então vamos imaginar aí uma pessoa que não conhece nada de Jesus, completamente mundana. Ela nunca ouviu a palavra de Deus. Então para ela é normal, por exemplo, você ter uma vida sexual antes do casamento. Não, normal, entendeu? É ou não é normal? É. A pessoa sai com um, sai com outro, e aí amazia, fica um tempo, aí cansa, separa, entendeu? Fica com outro e vai vivendo a vida. Uma das coisas que me deixou um pouco estarrecida lá nos Estados Unidos é que a droga é legalizada. Então, assim, do mesmo jeito que vende cigarro, vende maconha. Gente, eu fiquei assim, chocada. Sabe aquela pessoa que não disfarça? E aí, nas praças, nos lugares lindos, assim, pessoas chiquérrimas. Tinha uma mulher um dia num parque, um parque super famoso lá. Ela com uma roupa, com certeza de grife. Sabe aquela mulher assim, super estilosa? Uma bolsa caríssima. De repente, ela senta no banco do parque e puxa um baseado. Começa a fumar maconha. Gente, eu fiquei chocada. Eu não disfarçava, eu ficava olhando assim, o Robson, para de olhar. Gente, mas como assim? Era normal. Lá é normal fumar maconha. Em todos os lugares tem cheiro de maconha. Restaurante. E aí, quando você entra num hotel, eles fazem você assinar um termo de que você tem ciência que é proibido fumar. De tão grave assim que é assim, todo mundo fuma maconha. Gente, que coisa triste. Você vê gente noiada em tudo quanto é lugar. Não, isso me chocou. E lá para eles é completamente normal. Quer ver outra coisa que é normal no mundo, que você pode pegar às vezes comentários nas redes sociais para você ver, é traição. Não, é normal. Ai, a gente estava junto, aí um dia, estava numa balada, me deu vontade. Eu não posso negar os meus instintos. Me deu vontade de trair meu marido, e aí eu fiquei com outro. E aí, assim, a gente vive uma vida livre. Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Você já viu esse tipo de comentário na internet? Será que isso é de acordo com o que a palavra de Deus diz? Não é. Isso são pensamentos do mundo. Mas esses pensamentos, muitas vezes, chegam até nós. E aí você acha que algumas coisas, você acha que é normal. Mas se você for olhar na palavra de Deus, não é o que a palavra de Deus diz. E aqui nesse texto que nós lemos, fala que você não pode se deixar entrar na forma do que o mundo acha normal. Você precisa ter uma transformação da sua maneira de pensar. A sua maneira de pensar tem que ser a maneira que Deus pensa. Quando o Senhor, Ele entrou dentro de nós, Ele nos deu mais do que a salvação. Ele nos deu também a mente de Cristo. E é isso que nós precisamos. Fala assim, eu preciso da mente de Cristo. Porque, querida, se você não for governada pela mente de Cristo, você vai ser governada pelos seus pensamentos que oscilam 50 vezes no dia. Então, as nossas emoções, então, dependendo do dia do mês, são completamente diferentes. Se você for governada pelas suas emoções e pelos seus pensamentos, você sempre vai ter muitos conflitos. Você não pode deixar isso acontecer. Uma mulher, presta atenção, uma mulher que não é transformada, ela tem pouca utilidade nas mãos de Deus. Fala assim, uma mulher que não é transformada tem pouca utilidade nas mãos de Deus. Forte, Brasil. É ou não é? Você precisa ser útil para o Senhor. Só que se você faz só o que você pensa, do jeito que você quer, e se você estiver sentindo de fazer, que dia que você vai fazer? Fala sério. Deus não vai poder contar com você, porque aquele dia você não está bem.
não, hoje eu não estou bem. Hoje eu nem vou na célula. Não estou sentindo, sabe? Eu só vou quando eu sinto, porque a gente tem que fazer as coisas que a gente sente vontade. Eu não posso ir por obrigação. Oi? Você vai trabalhar só quando você tem vontade, amor? Aí você sente assim, um desejo tão profundo de trabalhar, aí você vai. Nos outros dias não, você fica em casa, porque você só pode fazer aquilo que você sente. É assim que acontece no seu trabalho? Quantos dias você vai durar no seu emprego? Nada, né, irmão? Você vai ser despedida logo na primeira semana. Mas com Deus, o diabo quer te convencer que você só tem que fazer aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Mas não é errado, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que a transformação começa na mente. Fala comigo assim, a transformação começa na mente. Irmãs, o que é mente? Vamos ver aí, quem fez cursão? Nós aprendemos isso no cursão. O cursão tem uma aula muito poderosa sobre essa matéria. Você precisa relembrar e ler sempre essas apostilas. O que é a nossa mente? O que a nossa mente faz no nosso corpo? Vou relembrar aqui para vocês a aula do cursão. Nós somos triunos. Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Quando nós falamos de transformação, nós falamos da alma, certo? A nossa alma precisa ser transformada. Quando você aceitou Jesus, o seu espírito nasceu de novo. Mas a sua alma, ela vai ser transformada até Jesus voltar. E a nossa alma tem 3 funções. Quem lembra aí? Qual que é a primeira da alma? A mente, as emoções e a vontade. É assim que nós nos expressamos aqui na Terra. Tudo que você faz por meio daquilo que você pensa, daquilo que você sente e das decisões que você toma. Então, a mente é a mais importante delas. Sabe por quê? Porque é na mente que o diabo começa a falar. A mente é o campo de batalha. É ali que começa toda a guerra. E como que o diabo ataca? Com pensamentos. A mente é o que você pensa. É o seu intelecto, é o que você raciocina. Então, é ali que você forma convicções. Não tem as suas conversas? Imagina aí que sua melhor amiga foi tomar um café com você, de uma padaria bem gostosa. Se nas suas frases você começa falando assim, eu acho, eu penso, eu tô pensando, tudo isso são os seus pensamentos. É o que você acha a respeito das coisas. E tudo isso é governado de um jeito muito peculiar seu. Porque o que você pensa é igual ao que o seu marido pensa? É igual ao que o seu filho pensa? Não, cada um pensa uma coisa. Porque a nossa mente, ela é afetada o tempo todo por setas. Você sabia que você pode ser enganado? Gente, essa semana, eu estava vendo um negócio no Facebook, aí de repente chegou uma propaganda. Gente, você não entra nessa, né? Mas no Facebook é tanto fake, mas é tão perfeito que eu fui indo até o final. Chegou uma mensagem daquele kit de shampoo da L'Oréal, top das galáxias, por o kit que era o shampoo, o creme e a máscara por R$59. Aí eu olhei e falei, tá. Aí lá, piscando, não perca, tal. E aí você clicava e ia para o site das lojas americanas. Eu falei, mas gente, olha que ousadia. E fui lá, fui preenchendo o negócio que eu queria ver até onde que ia.
E aí ele pegou e falou assim, não, aí eu optei por fazer o pagamento por Pix, porque eu tinha certeza que esse Pix não era das lojas americanas. E aí eu não ia ir até o final, né? Eu sabia que era mentira. E aí na hora que eu coloquei lá o Pix para fazer o pagamento, era Tadeu dos Santos, não sei das quantas. Eu falei, mas gente, olha que mala. Mas você tem noção de que se você estiver distraído, você vai ser enganado? Você olhou e aquilo ali está muito perfeito. Gente, o site era perfeito das lojas americanas. E preencheu automaticamente com todos os dados que eu já tinha, porque eu faço compra nas lojas americanas. Então, assim, cada dia eles fazem assim com mais perfeição os enganos. E você sabia que Eva, ela vivia num mundo perfeito? É ou não é? Eva estava no Jardim do Éden, ela tinha uma live com Deus todo dia, ela e Deus, só os dois ali com Adão, todo dia ela tinha acesso ao trono de Deus, não tinha diabo ali, entendeu, assim, manifesto, não tinha doença, ela vivia um mundo muito bom, e ela foi enganada. Será que você não vai ser enganada? Irmã, se Eva foi enganada, você vai ser enganada também. E é essa arma que o diabo usa. Porque quando você está enganada, você não sabe que você está enganada. É ou não é, gente? Se você soubesse que você estava enganada, você não estava sendo enganada. Essa é a grande chave. Olha aí para trás da sua vida, alguma coisa assim que você pisou na bola, que você cometeu um erro, às vezes um negócio mal feito, uma decisão que você tinha certeza que ia ser uma coisa boa. Você fez tudo, planejou, falou, nossa, isso aqui vai ser muito bom, e você fez planos, tal, e depois deu tudo errado. Você confiou na pessoa errada, você fez o negócio errado, e aí você olha para trás e fala, meu Deus, mas como que eu não percebi? Você já teve dessas? Você fala, como que eu caí nessa? Como que eu não vi os sinais? Por quê? Porque os nossos pensamentos nos enganam. Nós somos, né, aqui lá em 2 Coríntios 11:3, fala, Paulo vem e fala assim, ó, o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de Cristo. Olha só. Se Paulo está dizendo isso, é porque isso é real e acontece com a gente. Se você não prestar atenção, você vai ser corrompido. A sua maneira de pensar, ela vai ser errada. Então, não é só a minha maneira de pensar que precisa ser alterada. Além da minha maneira de pensar, eu também preciso que não só os meus pensamentos mudem, porque os nossos pensamentos geram sentimentos. Então, aquilo que está na sua mente vai descendo para o seu coração. Então, os seus sentimentos também precisam de transformação. E essa é a transformação das emoções. Nossas emoções são extremamente instáveis. Como que você vai expressar Cristo se todo mês você tem assim, ó, os dias que você está de TPM, tem os dias que você brigou, tem os dias que você está estressado porque você está com prazo no trabalho, sabe? Então, são tantas coisas que atribulam o nosso coração, que dia que você vai estar de boíssima para expressar Jesus? Será que vai sobrar algum no calendário? Por isso que você não pode ser governado pelas suas emoções. Olha, lê comigo o que está escrito lá em Filipenses 4, 6 e 7. Tem como abrir aí pra gente? Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim, ó. Não andeis ansiosos. Gente, não tem nada que nos deixa pior do que a ansiedade. A ansiedade é a bagunça das nossas emoções. Então, tudo isso que a gente está vivendo, né, essa pandemia de ansiedade, é exatamente as nossas emoções não transformadas pela palavra. E olha o que o Senhor fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Então ele fala, olha, para você não ficar ansiosa, corre para o trono de Jesus e ore. Faça conhecido dele as suas súplicas. Ore, tenha ação de graças. O próximo versículo. E a paz de Deus, fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Olha que texto poderoso. Nós precisamos disso. Essa é a nossa resposta. Tem uma outra tradução que diz assim, que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, vai guardar o seu coração e a sua mente. Essa paz é uma paz no meio de uma circunstância muito ruim, que todo mundo olha e fala, nossa, mas como que você está assim? Né? Vocês perderam tudo, vocês não têm dinheiro para nada e você está assim? Nossa, mas aconteceu uma perda tão grande, você não está mal desse tanto, como que você está desse jeito? Ninguém vai conseguir entender. Mas por quê? Porque de fato é sobrenatural. E você pode sim viver dessa maneira. Você pode sim a cada dia ser transformada pelo poder de Deus. Você não precisa que a TPM te governe. Será que o Espírito Santo é maior que a TPM? Ou será que não? Ele está limitado pela TPM? Não, o Espírito Santo ele é maior. E você pode inclusive buscar tratamento, porque tem coisas metabólicas, sabe? Tem hormônios ali que afetam o nosso sistema nervoso. Então você pode tomar medicação para te ajudar. Isso não é pecado. Você pode fazer tratamento, sabe? Tratamento inclusive com psicólogo, com psiquiatra. Nada disso é pecado, são ferramentas que o Senhor nos deu. Mas o que você não pode se conformar é permanecer da maneira que você está. Vivendo de manhã de um jeito, de tarde de outro, sabe? Não sendo útil nas mãos de Deus, porque quando você vê, você já falou tudo errado. Vivendo pelos seus impulsos, falando tudo que vem na sua cabeça. Gente, é bom você conviver com alguém que fala que tudo que vem na cabeça dela. Aí depois ela vem e fala, ai, desculpa, quando eu vi eu já falei. E aí? Resolve algum problema? Não, porque feriu do mesmo jeito. Você não pode viver dessa maneira. Tanto se você está ouvindo alguém falando com você, como se for você falando com alguém. Por quê? Porque o Senhor não quer que nós sejamos assim. Olha só esse texto lá de Gálatas. Nós não podemos ser governados pela nossa carne. A nossa carne são esses impulsos, sabe? De você gritar, de você falar tudo que vem na sua cabeça, de você armar o maior barraco. Isso são impulsos naturais. Isso é contrário ao que o Senhor quer. Lá em Gálatas, está escrito em Gálatas 5:17. Vamos ler comigo. Porque a carne milita contra o espírito. Então é uma luta, gente. Milita é guerra. Então faz assim, ó, guerra. A carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não façais o que porventura seja do vosso. Olha aqui. É para você fazer o que você quer? Sim ou não? Não, irmã, não é para a gente fazer o que a gente quer. É para você fazer o que o Espírito Santo quer que você faça. Só que no mundo, o tempo todo as pessoas falam para você, não, você não pode deixar ninguém falar assim com você. Se fala assim com você, você tem que falar mais alto. Te ofendeu, humilha mais ainda. Não, falou alguma coisa na rede social, vai lá e acaba com essa pessoa. Dá o troco 2 vezes pior. Não, queridos, não é isso que o Senhor quer que você faça. Não é para você fazer o seu querer, é para você fazer o querer do Senhor na sua vida. Põe o próximo versículo. Mas, olha só, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Olha só a lei aqui no meio desse negócio. O que será que a lei tem a ver com isso? Continua. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, pode continuar, idolatria, feitiçaria, inimizade. Olha aqui as coisas das emoções, ó. Inimizade, porfia, é briga, é desdém, você ficar arrumando confusão, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice. Olha só, tudo isso, todas essas coisas não são aquilo que o Senhor quer que você viva, amada. O Senhor não quer, e Ele deixa claro que as pessoas que vivem dessa maneira não vão reinar com Cristo. Olha só, que forte isso. E às vezes você acha que você gritar na sua casa, armar um barraco, viver com ciúmes, com contenda, com gritaria, é normal. Por quê? Porque eu não prostituo mais, eu não bebo, eu só estresso com todo mundo e ninguém pode encostar em mim que eu solto faísca. Mas eu sou crente, tá tudo bem comigo, porque eu não traio meu marido, eu não uso droga, eu não saio dando para todo mundo. Tá tudo bem, irmãs? Não tá. Olha só, tem coisas tão sutis ali que ele fala sobre intriga, sobre dissensões. O que é dissensão? É confusãozinha. Às vezes tem um monte de gente que briga lá na sua família e você está sempre no meio, levando e trazendo. Ai, você não sabe o que fulana falou. Cara, fulana falou que você postou uma foto ridícula na internet. Gente, ela tirou tanto sarro da sua cara, você tinha que ver tudo que ela falou do seu post. E aí você vai lá, fala, traz, leve, traz. Isso é dissensão, é confusão. Não participe dessas coisas. Não seja guiado pelo que você quer. Seja guiado pelo que o Senhor quer. Aleluia. Então nós falamos que nós precisamos ser transformadas na mente, nós precisamos ser transformadas nas emoções e também na vontade. Sabe o que é a vontade? É a decisão que você toma. É o seu livre-arbítrio. Mas você sabia que de tudo isso, o mais importante é a mente. Porque o diabo não pode te obrigar a fazer nada. O diabo não pode vir e já te falar, faz isso, Débora. Não. Primeiro ele vai começar lá na sua mente, com um pensamento. Nossa, ninguém gosta de mim, não. Ninguém me valoriza nessa igreja. Nossa, eu vim aqui, eu limpei o banheiro, eu lavei. Você acha que alguém veio falar para mim, obrigado, porque eu lavei o banheiro? Não, nada. Não sou valorizada. No meu discipulado, eu sou a que menos recebe ligação. Não, direto a fulana vai lá tomar café na casa da discipuladora. Pergunta que dia que ela me convidou para tomar um café na casa dela? Nunca. E na casa da pastora então? Vixe, já vi um monte de gente comendo lá, nunca me convidaram para comer lá. Não, ninguém me ama, ninguém me valoriza. Começam com esses pensamentos. Aí esse pensamento, ele vai descendo para o seu coração. Aí você começa a se sentir rejeitado. Você abre a internet e você vê um post lá de todo mundo fazendo uma comunhão. Olha aí, tá vendo? Tinha certeza, é isso mesmo. Estão fazendo uma comunhão sem mim. Estão lá, todo mundo no bem bom. Ninguém teve coragem de pegar o telefone e mandar uma mensagem perguntando se eu queria ir. E eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui mal. Ninguém se lembra que eu existo. E aí, quando esse sentimento desce para o seu coração, você toma uma decisão. Sabe qual a decisão que você toma? Eu não vou mais na célula. E pode cansar de me ligar. Vou até bloquear esse WhatsApp aqui dessa discipuladora, porque eu não apareço nunca mais. Para mim acabou. Esse povo é tudo falso, credo. Olha como que o diabo faz. Então é um processo lento e gradual. Não é de um dia para o outro. Ele não vira para você e fala assim, sai da igreja, para com isso. Não, ele vai primeiro, minando os seus pensamentos, gerando sentimentos, para depois ele te conduzir a fazer exatamente o que ele quer que você faça. Olha como que isso é forte. E como que você vai conseguir lidar com isso? Como que você vai dar um basta nisso? É isso que hoje eu quero agora.
Eu já te dei o diagnóstico de como que acontece. Agora eu quero te dar de que maneira que você vai ser livre de tudo isso. Porque é possível. Fala assim, eu posso vencer as mentiras do diabo. Porque, queridas, tudo vai começar com uma mentira. Lu, você conseguiu achar o negócio? Tudo vai começar com uma pequena mentirinha. Um engano, como eu falei. Um pensamento, são setas malignas. Aí vem essa seta e quando você é nova convertida, é muito fácil você conseguir ver as mentiras do diabo que são vermelhas e chifrudas, né? Então vem assim aquela mentira e fala assim, você precisava tanto usar cocaína. Você fica em crise, que você quer muito usar cocaína? Gente, muito difícil isso acontecer com você que já é crente, que já está na igreja. Você não tem crise para você usar cocaína. Por quê? Porque essa é um pecado, é uma mentira muito grande, que você sabe que está completamente fora de você. Entende? Agora, o diabo, ele não vai vir mais chifrudo, vermelho, com capa preta, com voz de... Não. Sabe como que ele vai vir? Reluzente. Com uma coisa assim que parece tanto a verdade. Tanto uma coisa boa. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você passou o final de semana todinho servindo no encontro. Ou no Domingo Kids. Você ficou... Dá um desse aí para mim. Você ficou o final de semana todo servindo. E aí, aconteceu que aquilo que você tentou fazer, vamos imaginar que você tentou fazer uma decoração no Domingo Kids. Você montou um painel, recortou um monte de trem. E aí, choveu. E aí, vazou a calha. E molhou tudo o que você fez. Mas sabe o que é tudo? Tudo, não sobrou nada do seu painel. Aí na hora que você chegou, domingo de manhã, tá lá, e aí a discipuladora apuradíssima, olhou e falou, meu Deus, acabou com tudo, não tem nada. E agora, vamos fazer tudo de novo? Nossa, e aí alguém vira para você e fala, mas você tinha feito. E você tinha feito, sobrou nada, mas você tinha feito. E aí você começa a se sentir desvalorizada. E aí vem uma pedrinha, sabe, um pensamento assim... Nossa, mas eu fiz tanta coisa. Ninguém deu nada, ninguém falou para mim. E aí o diabo ele vem dizendo assim para você: nossa, mas você fez tanto. Eu acho que você não está sendo aproveitada da maneira correta nessa igreja. Eles não estão conseguindo perceber o seu potencial. Olha como que é sutil, não é bonito? Não é lindo, gente? Não até resplandece assim? Pois o diabo ele é especialista nisso, porque ele era um anjo de luz. As coisas que ele fala são parecidas demais com a verdade. Aí ele vem e fala, olha, você precisa de um ambiente que te valorize, exatamente como você precisa. Essas pessoas, elas não estão sabendo lidar com você. Você precisa de tempo para você. Olha esse tempo todo que você ficou aí servindo no encontro, decorando essa igreja, decorando esse Domingo Kids. Você precisava, dá mais um aqui, Lu. Você precisava de um tempo para você descansar. Você precisa de um tempo só para você. Um tempo só para sua família, para você ficar lá na sua casa, de perna para cima, sem fazer nada, porque você precisa de tempo para você. Aí vem mais uma pedrinha, sabe? Uma pedrinha aqui assim. Essas pedrinhas aqui, elas são inofensivas, não são? Tipo assim, só uma pedrinha. Você pode dar uma tropeçada nela, se você estiver passando, pode ser que ela te atrapalhe. Mas ela ainda é tão pequena, tão assim inofensiva, que parece que não vai fazer muita diferença. Só que o diabo, toda vez que você vai fazer alguma coisa, ele vai trazendo esses pensamentos para você. Aí acontece mais alguma coisa. Então vamos imaginar que é seu aniversário. Aí, gente, essa nunca falha. Todo mundo é pegado nessa.
Todo mundo é pego nela. É seu aniversário e nesse dia é aniversário de outra pessoa também. E todo mundo no grupo do seu trabalho, no grupo da igreja, cumprimentam a outra pessoa. E não teve um filho de Deus para falar que era seu aniversário também. Nem a sua discipuladora, nem a sua pastora, ninguém lembrou de você. Fala, eita Deus. Essa a gente tropeça, hein, amados? E aí vão se formando uma pedrinha, vai vindo outra pedrinha, que vai vindo outra pedrinha, sabe? Aí você tá desanimada, já ficou um mês sem ir na célula, sabe? E você era a pessoa que sempre fazia os bolos de aniversário. Você gosta de fazer bolo, você sempre comemorava os aniversários da célula. Só que aí você ficou 2 meses sem aparecer, chegou uma pessoa nova na célula. Você nem conhecia ela, mas ela está super enturmada. Todo mundo conhece ela. O nome dela é Débora. E aí tá todo mundo lá, Débora para cá, Débora para lá. E naquele dia era aniversário de uma pessoa. E a Débora levou o bolo. Mas era sempre você que organizava. Que audácia, gente, como assim? Ela chegou e tomou meu lugar. Eita, que essa pedrona, hein, irmãs? Tinha que ter uma maior aqui. Vamos dar uma grande aqui. E aí, irmãs, vão acontecendo situações que vão parecendo muito que você não é amada. As mentiras do diabo sempre vão entrar na sua identidade. Lá no deserto, quando Jesus estava no deserto, o que o diabo ficou falando para ele? Se você é mesmo filho de Deus, faz isso. Então o diabo ele vai vir e vai falar assim, se você fosse mesmo amada, você não tinha ficado sem dinheiro para pagar o aluguel esse mês. Você deu o dízimo. Você até ofertou R$50, além do dízimo, você deu além. E você não tem dinheiro? Se você fosse amada, se Deus cuidasse de você mesmo, você tinha dinheiro. Aí não fala que vai abrir a janela do céu, que vai dar bênção sem medida. Cadê? Que filha de Deus é essa que não tem dinheiro para pagar nem a comida, não tem carne na sua casa amanhã? Ou então acontece de você ter uma perda. Algo acontece na sua família, você tem uma perda de alguém que você ama. E aí o diabo vem e fala assim, se você realmente tivesse um Deus que cura, tinha curado. Por que não curou? Curou fulano, curou ciclano. E você? Cadê esse Deus aí que você serve, que você faz célula toda semana? É ou não é? E você vai ouvindo mentiras, mentiras atrás de mentiras, questionando quem é o Deus que você serve. Será que esse Deus realmente te ama? Sempre a pergunta vai ser essa: será que você é mesmo amada? Será que você é mesmo filha? Será que você realmente tem um Deus que te cuida? Pois eu quero dizer para você, querida, você vai precisar lutar contra essas mentiras. Quando Paulo estava ensinando as verdades para Timóteo, ele vem e diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,12, e disse assim, Timóteo, combate a boa batalha da fé. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, combate a boa batalha da fé. Sabe o que isso significa? Que você precisa pegar a palavra, você precisa pegar a palavra e batalhar com ela, e pegar ela e lutar com ela até você chegar do outro lado. Aconteça o que acontecer, você não pode desistir. Sabe por quê? Porque lá em 2 Coríntios 10:3, essa você tem que abrir comigo e ler aí na sua Bíblia, abre aí. Diz assim, 2 Coríntios 10:3. Porque, embora andando na carne,
não militamos, não lutamos segundo a carne. Pode passar. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim, o que está escrito aí? Ai, gente, as crianças falam mais forte, vocês estão sem comer feijão, hein? Peraí, agora vamos fortalecer aí, vamos lá, força. Olha, as nossas armas da nossa guerra não são carnais, elas são o quê? Poderosas em Deus. Para Destruir fortalezas. Anulando. Então, deixa eu dar um exemplo. Como eu falei para vocês, quando você vai visitar lugares antigos na Europa, você pode ter visto já fotos de castelos imensos, você já viu? Que eram construídos com pedras. É ou não é? Mas foram muitas pedras que foram sendo colocadas. Uma pedra só não faz um castelo, não faz uma fortaleza. Agora, muitas pedras juntas, elas vão formando uma fortaleza. E essa fortaleza vai criando uma barreira, uma parede muito grande. Que acho que tá bom, já deu para vocês verem, né, a nossa fortaleza, irmãs. Aí você imagina isso aqui muito grande, crescendo, uma fortaleza gigantesca. Isso daqui é o que é construído pelo diabo, para que você não veja a mentira. A mentira está escondida aqui atrás. Você o tempo todo está acreditando, você está sendo enganada, que você não é amada, que ninguém está preocupado com você, que Deus é bom para todo mundo, mas para você Ele é ruim, porque nada funciona para você. Você faz tudo, você jejua, você lidera, você dá tudo que você tem e nada acontece de bom. Então o diabo, ele quer construir essa fortaleza para que você fique presa nas mentiras. Mas nós temos armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Olha o outro versículo, mais um. E ele derrota também, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento a... Vamos falar de novo, levando o quê? Vamos melhorar, irmãs. Vou ler junto com vocês para ajudar. As crianças fazem melhor. Então, olha, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu quero dar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver quem que eu pego aqui para ser minha cobaia. Eli, vem cá, Eli. Vamos imaginar que a Elisângela, ela é um atirador de elite, uma terrorista. Sangue de Jesus tem poder. Ela é procuradíssima por todos os lugares, entendeu? Porque ela é terrível, ela é a mais terrível das terroristas que existe. E ela está ameaçando uma cidade inteira com uma bomba biológica, não sei das quantas. E ela está escondida em uma fortaleza. Vai lá, Eli, atrás da nossa fortaleza, super, super intransponível. Ela está lá e ela é muito perigosa. E nós temos aqui uma cidade inteira, uma nação lutando contra o terrorismo, porque ela já cometeu atentados terríveis. E agora todo mundo se mobilizou para destruir aquela terrorista lá. Eles querem acabar com aquela terrorista para salvar a cidade, para salvar a nação, porque a ameaça era para a nação inteira. Então houve uma mobilização de todo mundo, de toda a nação, de toda a polícia, Interpol, ONU, tudo que você pode imaginar, para conseguir descobrir onde ela estava escondida. E quando eles tiveram a localização dela, eles foram lá. Débora, vem aqui, você vai representar o exército do bem. Então, a Débora representa aqui
né, a pessoa aí da Interpol, cadê os guri para falar o nome dos trem aqui pra gente? FBI. E aí ela representa aqui quem tem o conhecimento do exato local, da localização que aquela terrorista tá, para ela ir no lugar certo, sem fazer nenhum estrago, sem fazer nenhum alarde, para que não haja destruição. Então ela vai lá, consegue chegar aonde está aquela terrorista, pega essa terrorista, pega ela e leva ela cativa, prende ela. Leva ela cativa agora para o outro exército. Só que quando ela chega aqui do outro lado, ela descobre a verdade. Que ela estava sendo, na verdade, enganada. Vocês já assistiram filme de terrorismo, já? Que a pessoa vai lá e faz um monte de coisa. Aí um dia ele descobre que ele estava do lado errado do negócio. Eu assisti um filme essa semana. Nossa, eu esqueci o nome do trem. E aí, ela descobriu que ela estava do lado errado, viu que o que ela estava fazendo ia comprometer o mundo todo, que ela estava sendo enganada. E aí, o FBI convenceu ela a agora trabalhar para o FBI. Porque ela é muito boa, ela é a melhor da categoria. E agora ela vai ser a atiradora de elite contra o terrorismo. Gente, foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo era o terrorista. Paulo estava lá nas mãos do diabo, pois o Senhor levou ele cativo à obediência de Cristo. E ele começou a trabalhar para o reino. Assim também acontece com os seus pensamentos. Presta atenção. Você precisa permitir que o Espírito Santo te conduza ao pensamento errado, para você destruir as fortalezas. E destruindo a fortaleza, você pega o pensamento errado e traz o pensamento à obediência de Cristo, para que agora esse pensamento seja utilizado por Deus em favor do reino. Porque os seus pensamentos são poderosos. Os seus pensamentos, segundo a mente de Cristo, eles operam sentimentos de fé, de ousadia, para você viver dentro do poder de Deus, para que você possa fazer as escolhas e as decisões certas que te conduzem a Cristo. Amém, amores? Obrigada. Irmãs, isso é possível e você vai fazer isso hoje, amém? Fala assim: os meus pensamentos precisam trabalhar em favor da verdade, construindo o propósito de Deus. É isso que vai acontecer com você. Você não vai mais permitir que pequenas mentiras invalidem a verdade. Sabe como que isso acontece? Porque você, além de você perceber a mentira, você tem que trocar a mentira pela verdade. Não adianta só você tirar a mentira. Você precisa meditar na verdade. Mas o que acontece? A gente fica meditando na mentira. Você fica: nossa, eu não tenho dinheiro. Meu Deus, como que vai ser esse mês? O que eu vou pegar no mercado amanhã para fazer de almoço? E você fica meditando nisso, pensando nisso. Ai, por quê? Por que eu fui comprar aquela roupa? Porque se eu não tivesse comprado aquela roupa, hoje eu tinha dinheiro para comprar comida. Não, e aí você fica se condenando, você fica se martirizando. Por que eu dei o dízimo? Se eu não tivesse dado o dízimo, eu tinha dinheiro para pagar o aluguel. Não, mas por que isso não muda? Não. E aí você vai lá, pensando, meditando. Quando você fica meditando no problema, meditando nas intrigas, nas coisas que falaram de você, nas coisas que você acha que o fulano está pensando de você, porque quando eu cheguei na igreja, a fulana estava com uma cara feia, então ela está brava comigo. Irmãs, ela pode estar com uma cara feia por tantos motivos. Pensa aí. Quando você está com cara feia, quantos motivos existem para você estar com a cara feia? E por que quando alguém está com cara feia perto de você, você acha que é com você? Fala a verdade.
Isso não pode acontecer mais. Você precisa dar um basta e falar: eu não vou mais ser fantoche nas mãos do capeta. Eu pertenço ao Senhor e eu vou ser transformada pela palavra. Amém? Então, esse processo de transformação da mente, ele acontece pela palavra. Fala assim: a palavra é a arma poderosa em Deus para destruir as fortalezas e levar os meus pensamentos cativos a Cristo. Então, o que você vai fazer com a palavra? Você vai ler a palavra. Ai, pastora, mas é tão simples, né? Tão mais do mesmo? É, só que você não faz o básico. Se a gente fizesse o básico, irmãs, muitos dos nossos problemas seriam evitados. Mas a gente falha no básico. Você precisa agir da maneira que a Bíblia fala. E para você fazer isso, você precisa ouvir a palavra. Sabe aquela mentalidade de: hoje eu não estou com vontade, eu não vou na célula? Você tem que anular isso. Porque você precisa da palavra que vai ser ministrada na célula. Quantas vezes você teve uma guerra muito grande para ir na célula ou para ir no culto e você foi? E quando você chegou lá, foi tudo o que você precisava ouvir. Quem já passou por essa experiência? Irmã, quanto maior é a guerra para você estar lá, mais Deus quer falar com você. E o diabo sabe disso, por isso que ele não quer que você vá. Você tem que anular isso da sua vida de: eu vou quando eu quero. Não, não é o seu querer. Você tem que perguntar para Jesus: Jesus, será que o Senhor quer que eu vá? Pensa aí, que dia que Jesus vai falar para você: não, filha, não vai no culto não. Para que ir no Domingo Kids servir? Não, é melhor você ficar em casa, você está precisando tanto de uma Netflix. O que você acha? Irmã, não vai ter esse dia. Pergunta para Jesus. Não é o seu querer, é o que Jesus quer. Fala assim: não é o meu querer, não é o meu querer, é o que Jesus quer. Então, irmãs, você vai fazer isso ouvindo a palavra, lendo a palavra, mas também memorizando a palavra, falando versículos. Quais os versículos que você sabe de cor? Sabe, tem um versículo lá em 1 Josué que fala: não cesses de falar desse livro. Fala, medita nisso dia e noite. Eu achei tão interessante. Eu tento fazer sempre com as crianças o devocional antes de dormir. E aí eu tenho um filho que ele é mais emocional, assim, ele é mais pelo roupante das emoções. Então eu estou ensinando para ele a lidar com as emoções. E comecei, cada dia da semana, a ler um versículo que fala sobre ser controlado, ter o autocontrole. E aí, gente, foi muito engraçado, porque eu ensinei, acho que segunda ou terça, esse versículo. E aí, a Ana está na fase da birra, né? A fase da birra é a emoção pura. Você quer ver uma pessoa governada pela emoção? É uma criança, ela só é governada pela emoção. Então, a gente estava dentro do carro e tinha, não sei o que ela queria, eu sei que não deu certo, e ela começou a fazer a birra. Aí o Daniel virou para ela e falou assim: Ana, você esqueceu que a Bíblia diz que é melhor você se controlar do que você ser dono de uma cidade inteira? E é isso que eu tinha ensinado. Ele falou certinho. Eu falei: uau, olha como que é poderoso. Gente, eu falei uma vez esse versículo e ele lembrou na hora da birra. Entendeu? Da irmã, é claro. Ele tem que lembrar na hora da birra dele, né? Ok. Mas o Espírito Santo está falando. Ele está conduzindo. Você precisa cooperar com o Espírito Santo. Agora, se no seu tempo livre você só fica no Instagram, você assiste todos os doramas, é pecado? Não, irmã, não é. Mas depois que você assiste 138 capítulos de um dorama, entendeu? Você está com o seu coração cheio de bobeira. Você sente um monte de vontade de orar. Fala: nossa, que vontade de jejuar que eu estou. Um jejum agora. É assim? Não é. Gente, a minha irmã me apresentou uma série turca. Eu esqueci o nome. Gente, é altamente viciante. Não prove.
E aí eu fui vendo que tinha, sem brincadeira, cada temporada era quase 200 episódios. Eu falei, Priscila, você tá doida? Meu Deus, não, para com isso, eu não vou mais assistir isso daqui. Aí eu parei, porque eu vi que eu perdia muito tempo. Não é pecado, entendeu? Você assistir de vez em quando é legal, mas quando você gasta todo o seu tempo livre com isso, você está perdendo a oportunidade de se encher com aquilo que realmente importa. E quando que você vai ser transformada? Você não vai ser transformada desse jeito. Então, irmãs, de maneira muito prática, fala assim, eu preciso ler a palavra, ouvir a palavra, e falar a palavra. Aquilo que eu mencionei no casamento da Carol essa semana, semana passada, né, que ela casou, eu falei para ela, eu falei assim, olha, uma das coisas que mais vai transformar o seu casamento é você não falar aquilo que está acontecendo, mas você falar o que a palavra de Deus diz sobre o seu cônjuge. Então, você não falar, você não vale nada, você não me ama, você não me valoriza, que tipo de crente que você é? Irmã, você quer acabar com a pessoa, é você virar para ela, entendeu? Teve um marido uma vez, lá em Cuiabá, que a esposa dele era recém-levantada discipuladora, e ele já era, não sei... Mas ela era muito insegura, ela tinha acabado de ser levantada e era um tempo muito difícil da vida dela. Aí um dia, esse marido virou para ela e falou assim, no meio de uma briga, de uma confusão, ela tinha feito coisa errada lá em casa, brigado e tal. Aí ele virou na cara dela e falou assim, que tipo de discipuladora é você, hein? Olha aí o que você está falando, olha aí o que você está fazendo. Gente, você acha que isso, quem que estava falando? Capeta puro. Irmã, não empresta sua boca para o capeta, não. Empresta sua boca para a palavra, para o Senhor. Sabe o que aconteceu com essa irmã? No dia seguinte, ela entregou o discipulado. Porque ela veio e falou assim, não, eu não sirvo para isso. E entregou, e chorou, e foi um BO para a gente conseguir fazer com que ela acreditasse novamente que ela podia, porque não era ela, era Cristo nela. Nós mesmos não podemos fazer nada, mas Cristo em nós pode. Então você não pode emprestar a sua boca para virar para o seu marido e falar que tipo de crente que você é. Você não lê a Bíblia, você não fala nada de Deus, você não está nem aí para as coisas do Senhor. Falar isso para o seu cônjuge, falar isso para os seus filhos, só afastam eles do Senhor. Você precisa atraí-los para a presença, falando que eles são amados, falando, isso não combina com você não, você é um homem de Deus, você não fala desse jeito comigo. E você vai profetizar o que ele é em Deus. Ele ainda não manifestou isso, mas você vai profetizar. Então é assim que acontece a transformação real. Porque assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Você pode agir como Cristo age. Amém? Se você fica pensando nisso, você lê a palavra, você ouve a palavra na célula, você ouve uma palavra no áudio, você mentaliza sobre isso, medita sobre isso, você pensa assim, nossa, eu sou amada, nossa, eu sou amada. Aí isso te traz segurança. E quando você se sente segura, você lança fora o medo. Então você consegue dizer não para a ansiedade, você consegue viver em paz. Isso acontece, isso é poderoso. E a segunda maneira que nós somos transformadas está escrito lá em 2 Coríntios 3:18. Projeta aí para mim, por favor, amado. Diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha que interessante o que essa passagem diz. Aqui diz que nós precisamos contemplar Jesus para sermos transformados. E aí tem gente que acha que é você pegar e pôr uma imagem de Jesus, uma foto, e ficar olhando para essa foto. Nossa, Jesus é lindo, hein? Ó, Jesus, tamo junto, hein? Tô parecida com o Senhor. É assim, será, irmãs? Não é essa imagem física. O contemplar a Jesus aqui é a presença. Irmãs, nós somos transformadas na presença. É a melhor parte que a Lucy falou.
Você é transformada quando você intencionalmente chega do serviço e fala: eu vou orar, eu preciso de 5 minutos na presença de Jesus, porque eu estou tão angustiada, eu estou tão atribulada que eu não vou fazer nada, vou largar essa louça, né? Deixa essa casa do jeito que está, mas eu preciso agora pôr um louvor aqui, eu preciso entrar na presença de Jesus. E aí você ajoelha no banheiro, pode ser lá do seu serviço, você ajoelha no banheiro, você ajoelha no chuveiro, você ajoelha na ponta da sua cama e você entra na presença. Isso que é contemplar. Ah, pastora, mas como que eu faço isso, irmã? Orando, abrindo seu coração, chorando na presença dele, falando tudo o que você pensa. É ali que é o seu refúgio, é ali que é o seu lugar secreto. Só que você precisa fazer isso com o rosto desvendado, sem o véu. Tem uma outra tradução, tem como você mudar a tradução aí para falar de um véu? Tem uma tradução que fala especificamente que para você contemplar Cristo não pode ter esse véu. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estão vendo esse espelho? Aí, o que ele fala ali, ó, que nós vamos contemplar a Cristo como por um espelho. E você vai olhar para Jesus, você olha para Jesus e você reflete Cristo como por um espelho. Mas para isso acontecer, você não pode ter o véu. Se existe o véu, eu não consigo ver a imagem. Você consegue ver? Não, a imagem está muito fraquinha. Eu consigo ver assim, ó, quase nada. Sabe o que esse véu representa? Quem que chuta? O que esse véu é? Alguém sabe? Ó, seminarista no 12. A lei. Pastora, a lei? O que isso tem a ver? Irmã, quando você entra na presença, baseada no seu mérito. Quando você entra na presença de Jesus assim, ó. Ah, Jesus, obrigada, porque eu não sou igual aquelas outras, que nem foram na reunião de discipulado. Eu fui. Mesmo doente, com febre, fui no Domingo Kids, servi todas aquelas pessoas. Senhor, obrigada, porque eu não sou igual aquela que está fazendo jejum só de refrigerante. Eu estou fazendo jejum só na água. Já tem 7 dias que eu estou na água. Irmã, quando você entra no seu mérito, falando: Jesus, olha, eu te servi tanto, eu fiz tanto para o Senhor, eu dei a minha vida, eu dei a minha família, eu dei o meu tempo, como que o Senhor não faz nada? Como que o Senhor não... Você chega exigindo barganha, troca. Então você está impedida tanto de ver como de refletir a Cristo. É impossível. Nunca vai ser pelo seu mérito. Nunca vai ser pelo que você faz. Sempre vai ser pela graça. Você precisa chegar na presença de Jesus e dizer: Jesus, eu não entendo nada. Eu tentei, mas eu não consigo. Olha, eu fiz tudo tão certo, mas assim, eu não sou suficiente. Eu não mereço. Mas me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de ajuda para ser transformada. Eu preciso de ajuda do Senhor para me controlar, para eu não gritar, para eu não arrumar confusão, para eu não chutar o balde. Eu preciso de ajuda para eu não largar, para eu não desistir. O Senhor precisa de me socorrer. E você entra humilde na presença de Cristo, pedindo graça, pedindo favor, sem exigir nada, sabendo que é tudo por causa dEle, para Ele. Não tem nada a ver com você. Quando você entra baseada na graça, você tira o véu. E aí você consegue ver a Cristo e você consegue refletir a imagem dEle. E as pessoas vão, olha aqui como que fala o texto. À medida, e todos nós não temos um véu sobre o nosso rosto. E
podemos ser espelhos que refletem claramente o quê? A glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com uma glória cada vez maior e tornamo-nos mais semelhantes a Ele. Eu queria que você ficasse em pé. Porque o Senhor hoje, Ele quer tirar esse véu do seu coração. Ele quer tirar esse véu porque a graça já te foi dada. Você já tem a graça. Você precisa hoje focar na presença, na palavra, nas armas que são poderosas em Deus, sabe? E tirar toda a justiça própria, tudo aquilo que o diabo tenta trazer de mentiras, de sofismas, de fortalezas. Você precisa pensar de acordo com o que Deus pensa. Lá em João 15:7, diz assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Irmãs, pensa isso, você pode pedir tudo, e vai acontecer, pelo poder da palavra. Mas aqui fala de você acolher essa palavra e permanecer nela. E tira todo o véu, tira toda a justiça própria. Senhor, eu não sei porque está acontecendo isso, mas o Senhor é bom. Eu não sei, não entendo nada, mas eu vou continuar, eu vou permanecer. Eu te amo, eu te adoro, eu não vou sair desse lugar, eu vou permanecer aqui até que o Senhor Jesus volte. Coloque a mão no seu coração, comece a falar isso para Ele. Fala: Senhor, eu quero ser transformada. Fala: Senhor, eu desejo de todo o meu coração acolher essa palavra no meu coração. Eu quero ter um tempo intencional com a palavra. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ler a palavra de maneira intencional. Eu não quero mais faltar nos cultos, faltar na célula por bobeiras, por coisas tão pequenas. Eu não quero mais ser uma pessoa descompromissada com o teu querer. Fala: eu não quero mais permitir que o diabo me governe. Eu não vou mais emprestar os meus pensamentos ao que ele diz e ficar meditando no que o diabo diz. Não, eu vou meditar no que a palavra diz. Os meus sentimentos vão ser os sentimentos de Cristo, não vão ser os sentimentos naturais. Eu desejo ser transformada. Eu quero uma mente nova. Eu quero uma mente nova. Sabe, se você precisa de uma oração específica para você receber hoje poder e unção, para você ser transformada, eu queria que você viesse até aqui. Nós queremos orar por você.